Opa, que legal que você está aqui comigo. Olha só, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre vencendo o mensageiro do caos. Afinal, o que é o mensageiro do caos? É necessário vencê-lo? Como fazer isso? Não saia daí, logo depois da vinheta eu volto para a gente conversar e para eu contar tudinho sobre o assunto. É isso aí. Olha só, se você gosta, se você curte, se os conteúdos deste canal são relevantes para você, por favor, deixe seu like, ok? Não se esqueça de deixar o like, compartilhe, clique no sininho para você ser avisado quando eu tiver outros vídeos liberados aqui no canal. Eu estou fazendo 2 vídeos por semana, em média. Tá? Provavelmente logo a gente vai ter mais conteúdos, então olha só, deixa aí o seu like, avise para mais alguém, a gente está aqui no canal Bem TV. E como você sabe, Bem TV, cada uma das letras, né, de acordo aí, você pode ver na minha vinheta de entrada, cada letra é um assunto, e B significa Bíblia. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a Bíblia, comentar um texto, explicar alguma situação, falar a respeito do assunto. Então hoje nós estamos aqui para falar do mensageiro do caos. O que é o mensageiro do caos? Pode ser uma pessoa, aquela pessoa pessimista, né, que está sempre com alguma coisa, uma má notícia na boca, alguma coisa para dar errado, não é? Nós temos um telejornal, por exemplo, que pode dar uma notícia sempre ruim para você, colocar sempre informações ruins, e também tem o mensageiro do caos, aquela voz interior, né, que está dentro da nossa mente, sempre falando pra gente que não vai dar certo, que não vai acontecer, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, esse tipo de coisa. Muitas vezes esse mensageiro do caos é conhecido como a síndrome do impostor, aquela voz que está dentro da gente sempre para dizer que nós somos um engano, né? Que a gente está nesse emprego porque alguém indicou, a gente está casado nesse casamento porque foi a única que tinha, a gente, enfim, esse tipo de coisa que contraria frontalmente aquilo que a Bíblia diz para nós. Eu quero apresentar para você 3 aprendizados importantes aqui. O primeiro deles é o seguinte: o mensageiro do caos está sempre certo, ok? Preste atenção nisso, o mensageiro do caos está sempre certo. Por quê? Porque ele dá uma má notícia, ou faz uma previsão ruim a teu respeito, ou a respeito da economia. Se a coisa acontecer do jeito que ele falou, ele vai falar, tá vendo, eu não disse? Né? Se a coisa se reverter, ele também vai falar, olha, na verdade, as coisas não continuaram do jeito que eu falei. Então, alguém fez alguma coisa diferente, ou você melhorou a sua gramática, você melhorou a sua performance, né? Depende da onde a pessoa esteja envolvida. Então, olha só, ele está sempre certo. Então, é super confortável ser pessimista. É super confortável sempre ter uma notícia ruim. Isso vai dar errado. Aí deu certo? Nossa, que bom, né? Ainda bem. Mas, se der errado, tá vendo? Eu avisei, vira aquela acusação. Então o mensageiro do caos está sempre certo. É por isso que você se lembra das vezes em que você previu, entre aspas, que alguma coisa ia dar errado e no fim das contas deu errado, porque é muito mais fácil de lembrar. O segundo aprendizado é que todos nós temos um mensageiro do caos dentro de nós. Então, existem agentes exteriores, como eu falei, as más notícias, os pessimistas, sim, existem, mas dentro da nossa mente também tem aquela voz, não é, que fica sempre falando que as coisas vão dar errado. Um pouco dessa voz é boa, porque evita que nós sejamos lunáticos, né? E acreditemos em tudo. Passarinho verde que sai falando na nossa janela, a gente acredita. Então, um pouco disso é bom. Mas quando essa voz começa a impedir o nosso avanço, começa a bloquear aquilo que a gente acredita, então começa a ser um problema. Em terceiro lugar, é aquilo que eu disse aí, que está o título do nosso vídeo, é possível contrariar, é possível. Apesar de, na maioria das vezes, ele está sempre certo, né? Ou melhor, ele está sempre certo. Não é porque ele está sempre certo que nós vamos viver o que ele tem para nos dizer. Então, é possível.
E agora, preste atenção que eu vou trazer para você duas outras verdades. Por que que o mensageiro do caos, por que que ele existe, por que que ele sobrevive e por que ele faz tanto sucesso? Preste atenção que talvez isso aí vai cair a ficha, vai significar muito para você. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ele existe, faz sucesso, porque o pessimismo e a catástrofe são muito mais fáceis de serem lembradas. Provavelmente você se lembra do onde você estava, se você é um pouquinho mais velho, no dia do acidente do Ayrton Senna, ou no dia que as Torres Gêmeas caíram, ou você se lembra do último grande acidente, da última grande erupção do vulcão, esse tipo de coisa, da última pandemia. Quem não se lembra? Talvez você tenha aí registros até da quantidade de número de mortos e tal, e se tornou até uma briga política em torno disso. Por quê? Porque o pessimismo e a catástrofe são muito mais fáceis de serem lembrados. É muito mais difícil você se lembrar, nesse dia, 2 de maio de 1994, eu fui promovido no meu emprego. Pouquíssima gente vai se lembrar deste fato, né? E aí, abrindo um parênteses, esse é um assunto que eu vou falar aqui nesse canal também, que é sobre escrever. Eu, pessoalmente, adotei a técnica, há alguns anos atrás, de escrever tudo sobre o meu dia. Acontece alguma coisa boa, eu anoto, né? Eu tenho um sistema aqui que eu anoto tudo. Minha família sabe que, hoje, há 5 anos atrás, há 5 anos aconteceu isso. Hoje, há 3 anos, aconteceu isso, né? Por quê? Porque eu anoto. E eu quero que o mensageiro do caos, mesmo que ele esteja ativo, ele tenha um contrapeso e eu possa ter um mensageiro da bênção dentro da minha mente também, tá certo? Mas esse é um assunto para outro vídeo, fechando parênteses. E a segunda verdade, por que que o mensageiro do caos existe, por que que ele faz sucesso, por que ele sobrevive, é porque o pessimismo e a catástrofe vendem. Tá? Muitos jornais, vou repetir aqui, muitos jornais, muitas TVs, muitos programas sobrevivem de más notícias. E você precisa ter isso em mente, né? Quem escolhe as notícias que vão num telejornal? Quem escolhe as notícias que vão numa página de jornal? Quem que escolhe as manchetes? Obviamente tem alguém. E esse alguém está ali respeitando ou atendendo os interesses daquele veículo de comunicação. Para quê? Para ganhar dinheiro, tá certo? Então, quanto mais gente assistir, ver, assinar, mais ele vai ganhar dinheiro. Isso vale para o YouTube, né? Se você puser lá, acabou de acontecer, saiba quantas pessoas morreram. Você, na hora, é quase que automático, a maioria das pessoas vai lá e clica para ver o que aconteceu. Então, é isso, o pessimismo e a catástrofe vendem. Mas agora vem o real objetivo deste vídeo. 3 textos bíblicos para combater, para você ter ferramentas para enfrentar este mensageiro do caos, para enfrentar esta síndrome do impostor, para enfrentar essa malignidade que muitas vezes tenta assolar e tenta fazer com que você não viva a plenitude do teu dia. Em primeiro lugar, quando você tiver uma informação do mensageiro do caos, explore outras possibilidades. Aprenda a olhar para a promessa. Apesar do mensageiro do caos estar sempre certo, não significa que ele é a única fonte de informação que você precisa. Então, se a tua mente começar a dizer, não, isso não vai dar certo, isso vai ser problema, e você não vai conseguir, você não é capaz, explore outras possibilidades. O que mais eu poderia considerar? E eu queria que você fosse comigo para a Bíblia. Eu já deixei aberto aqui, olha, 1 Timóteo, tá? 1:12. Tá aqui, ó, você tá vendo meu mouse aqui? Vou sublinhar para você. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho. Por quê? Porque eu sei, vamos lá, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Essa é a versão Nova Almeida atualizada, tá? Sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então, se a você foi confiado uma capacidade de trabalhar, capacidade de ser marido, de ser esposa, de ser a profissão que você exerce, creia nisso, abra-se para estas possibilidades, use o e se
a teu favor, porque você vai fazer alguma coisa e se der errado? E se as pessoas não cumprirem o que elas prometeram? E se você não tiver dinheiro? E se você não tiver saúde? Mas e se Deus estiver certo? E se eu tiver uma promessa de que Deus é poderoso para guardar aquilo que Ele me deu? E se eu tiver a certeza de que as coisas vão acontecer no tempo certo? E se eu estiver aprendendo? Porque Paulo fala, estou sofrendo, mas não me envergonho. Então veja, explore essas possibilidades, aprenda a crer na promessa. Em segundo lugar, aprenda a silenciar essa voz, tá? Então vamos lá, vou pôr aqui, ó, Salmos, ó, tem que escrever a referência em inglês, 42:5, tá? Mas tá aqui, ó, Salmo 42:5. Por que está abatida a minha alma? Com quem Davi estava falando nesse salmo? Eu acho que o salmo é de Davi, né? Deixa eu ver aqui. Não, é de Corá. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então são os filhos de Corá, não era Davi. Mas ele está falando aqui, o autor, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, meu Deus, e Deus meu. Eu vou fazer uma tradução by Ivael Freitas, sem nenhum contexto histórico, linguístico, nada. Cala a boca, voz. Cala a boca, mensageiro do caos. Eu vou esperar no Senhor. Ele tem uma promessa. Eu vou esperar. Então, não vou ficar abatido e eu vou esperar em Deus o meu auxílio. Então, este é o principal, eu diria, conselho deste vídeo. Este é o principal conselho deste vídeo. Mande a sua voz, né? Síndrome, o seu impostor ou o mensageiro do caos que tem dentro de você, cale a sua boca. É o que o salmista fez aqui. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Né? Espere em Deus e eu ainda te louvarei. E em último lugar, eu quero trazer um outro texto aqui. Vamos lá para Daniel. Olha, Daniel, tá? Daniel, capítulo 6, verso 10. Ok? Daniel 6:10. Faça diferente do que o mensageiro do caos anunciou. Quando Daniel, depois você procura a história, mas vou falar bem resumidamente, Daniel servia a Deus num país estranho em que ele havia sido levado cativo como escravo. Armaram para ele e fizeram assim: se alguém pedir alguma coisa para um outro ser qualquer que não seja o nosso poderoso rei, essa pessoa tem que ser morta. E aí, essa lei foi promulgada, assinada e carimbada com o anel do rei. E aí, veja aqui no verso 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O que os inimigos de Daniel queriam? O que o mensageiro do caos queria? Queria que Daniel não orasse mais para Deus. Que não servisse. Olha, se você orar para seu Deus, você vai morrer. Olha, se você orar para o seu Deus, você vai realmente ser lançado na cova, né? Na cova dos leões. E é isso que o mensageiro do caos faz com a gente. É isso que o mensageiro faz para a gente parar aquilo que Deus já começou. Mas Daniel foi lá e começou a orar como era o costume. Não atenda à voz do mensageiro do caos. Então, primeiro, explore outras possibilidades. Não ache que a palavra dele, do mensageiro do caos, é a única. Vá para a palavra de Deus, creia na promessa. Segundo, aprenda a silenciar. Mande esse mensageiro do caos calar a boca. E comece hoje a ouvir aquilo que Deus tem de promessa para você. E em terceiro, faça diferente. Ser cristão, ser fiel a Deus, não é algo passivo que fica assim, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer, não. Ser fiel a Deus é ser ativo, é enfrentar esta voz interior que tenta calar quem você é. Então eu deixo esse vídeo aqui para você hoje, deixo esses textos bíblicos, eu espero que isso tenha sido uma bênção para você e eu espero, acima de tudo, que você aprenda a enfrentar os teus medos, os teus limites, as tuas dificuldades, as tuas dúvidas
com a certeza de que Deus é fiel e Ele tem o melhor prometido para você e você vai viver tudo isso. Valeu demais? Pratique esta palavra, viva a promessa de Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fui!